no nosso país e em todo o mundo, tá? Então é o seguinte, vai passar um vídeo agora da Associação Comercial, tá? Associação Comercial, o CAMP, vocês podem ver ali no parceiro de sucesso. O CAMP é um parceiro aqui de sucesso da Associação Comercial. A Associação Comercial é uma associação que tem 139 anos, né? Ela faz um trabalho enorme, muitos de vocês parece que não, mas a MEI foi feito pela Associação Comercial e vários outros trabalhos que existem dentro do nosso estado. Eu vou pedir a gentileza, né, que depois, na começar a palestra, de vocês desligarem os celulares, tá? Ou coloca no modo avião alguma coisa para que a gente possa direcionar somente para a palestra, tá? A gente tem... Alguém já veio aqui na Associação Comercial dessa turma? Então já conhece como é que é o esquema. Legal, gente. Legal você estar essa manhã com a gente aqui para conhecer o nosso trabalho e vamos mostrar para vocês o que é feito aqui. Comercial de São Paulo, uma trajetória de mais de 126 anos em defesa do empreendedorismo. Somos a maior comunidade de empreendedores de São Paulo. Para garantir representatividade, estamos estruturados em conselhos, comitês e fóruns. Em nossas 15 distritais, oferecemos aos associados serviços essenciais para facilitar o seu dia a dia. Inauguramos o Pátio 76, o espaço das startups. Instituímos a Faculdade do Comércio de São Paulo, o acesso a serviços de legalização de empresas, crédito e consultas ao SCPC são alguns dos nossos benefícios. Vitrine Sampa e Portal do MEI estão entre as plataformas digitais. Levamos informações para auxiliar na tomada de decisão. Apoiamos sonhos, projetos. Associação Comercial de São Paulo. Orgulho de pertencer. É isso aí, gente. A Associação Comercial, esse é um pouco do trabalho que tem vários outros trabalhos aqui, tá, gente? Eu vou passar já para o José Calixto. José Calixto, seja bem-vindo sempre aqui na nossa casa. Obrigado. E agora está na sua mão aí. Obrigado. Boa palestra para você aqui. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Obrigado por vocês estarem aqui. Eu me sinto privilegiado com a presença de vocês. Então, eu vou falar hoje sobre globalização. Então, toda vez que eu falo sobre alguma teoria econômica, eu sou economista, sou professor de economia, mas eu sou mestre em educação. Conheço bastante educação e sei o que vocês fazem aqui, tá? Vocês estão aqui se educando. E educar é conhecimento, tá? Então, se você não tem conhecimento, vocês não serão globalizados, ok? É importante saber disso. Falar de globalização é algo que fica sem nenhuma relação com vocês não entendem isso. A primeira coisa que eu vou fazer, vou pedir que vocês olhem para os seus pés, por favor. E depois, olhe para o seu colega. Ok? Então, vocês vão perceber que os seus pés e os seus colegas têm muito a ver com o processo que eu vou falar aqui, tá bom? Vocês gostam dos seus pés? Então, gente, o que é a globalização? Globalização é a relação existente entre os países. É a interdependência. Todo mundo sabe o que é interdependência? Vocês sabem? Conhece esse termo? Não, né? Interdependência é a dependência que você tem entre, ok? Então, o que é a interdependência entre os países? É que um país depende do outro, ok? O Brasil exporta soja para a China e a China manda máquina de costura para o Brasil. Isso é uma interdependência, ok? E tem outros níveis de interdependência. Então, globalização
é a interdependência entre os países, interdependência econômica, cultural e social. Por que cultural? Ok? É o seu tênis. Você usa tênis porque esse é afetado culturalmente pelos Estados Unidos. O grande objetivo de você, jovem, é ter um tênis da Nike, ok? Mas o Nike é um processo global. Não é à toa. Não se faz tênis na Nike de qualquer jeito. Então, a Nike é dividida no mundo. E o mundo global tem as suas divisões, ok? Então, nos Estados Unidos, que é o ponto nevrálgico da Nike, é lá que estão os intelectuais da Nike, é lá que está o cérebro, é o marketing. Desenha os tênis que você deseja ardentemente usar. Por que ardentemente? Porque o marketing muda a sua cabeça, muda a sua cultura, ok? Então, esse tênis sai dos escritórios de design da Nike e vai para o mundo inteiro. Vai ser fabricado na China, no Brasil, no Vietnã, mas a Nike não fabrica nenhum tênis, tá? Vocês compram achando que foi fabricado pela Nike. Não foi. Esse é um processo global que a gente chama de terceirização. Todos vocês aqui hoje já ouviram falar em terceirização. Possivelmente trabalha em alguma empresa terceirizada, tá? Terceirização é um processo da globalização. E a globalização tem vários processos. Um deles é a terceirização. Agora, como é que acontece a globalização? Como é que é isso, tá? A relação de interdependência vocês já entenderam, tá? Então, é uma relação internacional. Globalização é internacional. Quando você está no Brasil, que você usa o seu tênis, é uma ação internacional. Pode ser comprado no Brás, no 25 de março, mas não importa. Alguém colocou aquele tênis lá. E talvez a Nike não coloque o tênis no Brás. Se colocar é falso. E vocês compram o tênis falso, tá? Ok? Agora, eu falei do tênis, mas olha vocês de camisetas, tá? Todos vocês. Por isso que eu pedi para olhar do lado. Não vem mais na escola. Antigamente, entrar na escola de tênis era proibido, ok? Agora você não vem na escola de sapatinho engraxado, de terno e gravata. Algumas escolas no Brasil ainda tem isso, mas não são globalizadas, são atrasadas, ok? Então, o que faz, quais os processos, os mecanismos que faz a globalização acontecer? Por que faz, tá? Vamos ver. Aqui eu tenho um quadro, esse texto vai ficar à disposição na escola, já falei com o presidente da escola e vocês podem pegar os 2 textos que eu estou usando. Posso deixar mais textos. Eu tenho no mínimo 10 textos sobre globalização, ok? Então, aqui tem um quadro bonitinho que está falando da globalização. Uma das primeiras coisas que faz acontecer a globalização é o liberalismo econômico. Isso é uma linguagem de economia. Liberalismo econômico significa dizer que as empresas é que regem o mercado, não é o Estado. São as empresas particulares que cria emprego, que cria produto, contrata você, ok? Isso é liberalismo econômico. Então, esse é um dos mecanismos da globalização que está no mundo todo, tá? E atua no comércio e na produção do mundo todo, do seu tênis, da sua camiseta, e aí vai, até da sua comida. Você come McDonald's, completamente globalizado. Você pode comer McDonald's em qualquer lugar do mundo. O Big Mac é igual, ok? Pode ser na Grécia, na Itália. Agora, em cada lugar que tem McDonald's, ele faz um sanduíche regional, específico para aquela população. No Brasil é frango, tá? Na Grécia como se diz, é queijo de cabra, ok? E o pessoal vai procurar. Então, o liberalismo econômico é uma das formas de fazer a globalização. A outra forma é o comércio internacional. Não existe globalização sem o comércio internacional. Ou seja, você não compra o celular, esse absurdo que você tem, tá? Isso é extremamente globalizado, ok? E você quer comprar um celular que custa 15 mil reais. Eu não pago. Eu compro um celular para falar, ok? Então, e vocês compram um celular para fazer fofoca.
ok? Então, celular é algo extremamente globalizado. É a globalização que impõe o celular. Por que é a globalização? Porque são novas tecnologias de comunicação criadas pelo processo global que você faz, tá? E você não sabe, tá? Depois, a rede mundial de computadores, a internet. A internet foi criada pelo exército americano. Vocês sabem disso? Então, ok. Então, vocês usam algo militar. É a internet. Foi criado pelos Estados Unidos, pelos militares americanos, tá? Ok? E há uma grande empresa americana que existe, derivada do exército americano e das universidades americanas, ok? Não nasceu à toa. E as pessoas vão dizer para você que é uma grande empresa da iniciativa privada. Não tem nada de privado, ela se aproveitou da universidade americana e do governo americano para existir, ok? Posso até falar o nome dela, mas agora isso não é ético. Então, a rede mundial de computadores e a urbanização, tá? Vocês vivem na cidade, por isso vocês usam o tênis e a camiseta. Se você está lá no interior do Amazonas, você tem que usar bota. Você vai se atolar, seu celular vai ficar perdido lá, entendeu? Então, é a urbanização que é um processo global, de globalização. Tudo isso, vocês vivem, vocês participam, vocês nem sabem. Vocês nem sabem que são globalizados, com seu tênis, com a sua camiseta, e com seu McDonald's, e com seu celular, ok? E vocês são globalizados. E são globalizados significa que são padronizados. O que é ser padronizado? Igual. Vocês são iguais. É só olhar o tênis de um, a camiseta do outro, e vai para a escola assim. Se você chegar na escola de terno, você não está padronizado. E vai sofrer bullying. Vão ridicularizar você. Ok? Então você é padrão. Você não pode viver de outra forma. Então, esse é o processo que a globalização faz com você. Faz você se tornar uma pessoa padronizada, ok? Você não é diferente do seu amigo do lado. Sua camiseta é Camp, a dele também é Camp. Podia ser Nike ou qualquer outra marca. Vocês perseguem as marcas da globalização que é colocado na cabeça de vocês. Outra forma de globalizar é o transporte, tá? A evolução do transporte. Agora, a globalização é antiga, não é nova. Não aconteceu em 1990. E o transporte vem desde que o homem consegue produzir algo além da sua necessidade. Quando eu falo disso, é a comunidade. Você mora lá numa cidade, não sei das quantas, não sei o quê, você produz milho. Só que se você produzir milho, além da sua necessidade, você vai exportar. E aí entra o processo de transporte. Eu costumo dizer no meu livro, eu tenho um livro que vai ficar aqui para vocês, que o produtor de alface de Mogi das Cruzes vai mandar alface para o jantar de Nova York, por causa do avião. E claro que a plantação de alface dele que vai para Nova York não é a mesma que vem para São Paulo. É bem melhor. Nova York é mais exigente. Então ele planta de forma diferente. E você dificilmente vai comer essa alface, a não ser que você esteja em Nova York, ok? E precisa ter dinheiro para pagar o restaurante lá. É caro. É $70 para você fazer um almoço ou um jantar no restaurante convencional. Então você vai comer McDonald's. McDonald's você come aqui na Penha, aqui no Jabaquara, ok? Então, transporte é um mecanismo importante. Agora, eu não vou falar de histórico de globalização, que meu tempo aqui é 40 minutos com vocês. Mas eu mostro Camões. É o primeiro homem que fala de globalização. É o Camões. Você sabe quem é o Camões? Não? Quem sabe? Fala para eles quem é o Camões. Peça para a sua professora de literatura falar sobre Camões. É o grande poeta do idioma português. E ele é o primeiro que fala de globalização. Ele tem um poema bonito sobre globalização que eu vou ler. Não dá para pôr na tela, tá? Por mares nunca dantes navegados, em perigos e guerras esforçados, que prometia a força humana
entre gente remota e edificaram no reino que tanto sublimaram. É o poema dele de viajar pelo mundo. Os portugueses, os espanhóis foram os primeiros a fazer a globalização, as viagens. E vieram aqui. Os portugueses mentem, dizem que descobriram o Brasil, mas não foi verdade, não é verdade. Peça para o seu professor de história trabalhar isso com vocês, tá? Ok? Depois, você tem o Adam Smith, que é o cara que inventou não, ele sistematizou a economia. Eu sou economista. Economia existe desde sempre, desde que o homem começa a produzir ou começa a caçar, tá? Mas o Adam Smith é a primeira vez que sistematiza o conhecimento, que ele chama de economia política, que é a riqueza das nações. Ele disse que o comércio internacional promove a riqueza das nações. Então, você compra esse tênis seu aí, que talvez foi, se for Nike, talvez foi fabricado no Vietnã. Então, você criou emprego no Vietnã. Significa isso. Quando você compra o tênis que é fabricado em Franca, você cria emprego no Brasil. Então, é importante que vocês saibam que quando você compra um produto importado na C&A, faz uns 3, 4 anos, você ia na C&A só tinha produto chinês. Você está tirando o brasileiro do emprego da confecção, está criando emprego na China, e você é responsável por isso. Você tem que aprender isso. Então, aprenda a gerar emprego no seu país, criar renda no seu país. Para de comprar China, tênis da China. Ok? Então, essas são as fases da globalização. Aqui eu ponho um quadro, eu não vou ficar repetindo, que é muito demorado. Mas eu começo a trabalhar esse processo de globalização a partir de 1450. Então você tem as fases. A fase atual, a mais importante, essas que vocês virem, ocorre basicamente a partir de 1989. O que é isso? É quando o Império Oriental Russo se destrói, tá? Passa a vender Coca-Cola em Moscou, McDonald's em Moscou, porque antes não vendia, tá? Então o mundo ficou global, todo integrado, ok? Você vai no McDonald's comer McDonald's americano, tá? Ruim, tá? É isso, ok? Muito mal nutricional. Agora, esses são esses efeitos da globalização. Na cultura, o efeito é padronização. Vocês escutam reggae e funk, né? Você acha que funk foi feito no Rio de Janeiro? Onde foi feito? Funk é Estados Unidos, cara. O maior país global do mundo, o maior influenciador do mundo globalizado são os americanos. O funk que você escuta, o tênis que você usa, o rock que você escuta, o filme que você assiste, ok? Vocês são globalizados e nem sabem disso, ok? Compra produtos importados dos Estados Unidos, na C&A, tira o emprego do seu colega aqui no Brasil. Vocês vão ter que trabalhar, ok? E muitos de vocês vão tirar os seus próprios empregos. Então, isso que é a padronização. As empresas, as políticas das empresas vão mudar. As empresas vão fazer um negócio que nós chamamos de downsize. Downsize, a empresa tradicional é assim, ó, presidente, diretor, gerente, chefe, subchefe, não sei o quê, até chegar no cara que atende o cliente. Essa empresa acabou. O downsize acaba com essa empresa. Esse tipo de empresa não existe mais. Aí, essa empresa passa a ser horizontal, tá? Terceirizada. E essa empresa tem que faz esse processo para ela ficar mais próxima do cliente, tá? Qualquer cliente, de qualquer empresa. Então, é isso. Isso que é globalização. É isso que vocês procuram todo dia. Então, esse downsize, que eu estou dizendo, vai criar outsource. Outsource é terceirização. A empresa tira aqueles cargos de diretores, presidente, e outras empresas nascem para atender às necessidades da empresa original. Mas ela controla esse processo. Todo o processo de terceirização é controlado por uma empresa original. E vocês obedecem às regras da empresa original, ok? Tudo isso é globalização, que vocês vivem todo dia e nem sabem. Vocês são globalizados, tá? Seus óculos. Ó, é tudo inventado numa fábrica global.
E é fabricado depois, sei lá, no Vietnã, em Mogi das Cruzes, qualquer lugar. Esse é o processo de globalização. Agora, eu preciso falar com vocês sobre o mercado de trabalho global. Vocês estão aqui e o objetivo de vocês é trabalhar. Vocês não vêm aqui aprender, estudar, para virar modelo, que é um trabalho, tá? Ou para ficar em casa sem fazer nada. Quem aqui pretende casar para não trabalhar? Pode ser homem também, não só mulheres. Se arrumar a garota rica, pronto. Não precisa trabalhar. Certo? Então vamos ver como que é o mercado de trabalho, ok? Vamos ver como é o mercado de trabalho globalizado. Isso aqui, se tivesse, estariam lendo, estava exposto ali. Não consegui, a culpa também é minha, tá? Eu não mandei dizer aqui para a escola o que eu precisava. Então, veja o seguinte, palavras-chave: concentração, fragmentação, flexibilização. As empresas globais aumentaram o nível de emprego nos países em que eles se instalaram, ok? Cria-se muito emprego na globalização. Agora, esse emprego pode ser emprego muito qualificado ou emprego desqualificado. Agora, o emprego na globalização, lá no final, é qualificação. Se você não é qualificado, você não é globalizado. E o que acontece se você não é qualificado? Você vai trabalhar nas posições subordinadas, ok? Você dificilmente será gerente, dificilmente será o diretor, ok? Mas, mesmo em profissões subordinadas, eu não estou dizendo que são ruins ou piores, isso não deva ser. São subordinadas no processo de qualificação. Então você vai trabalhar como gari. Você precisa aqui em São Paulo ter no mínimo o colegial completo. Não é coisa da economia brasileira, é um processo global. A empresa que vem fazer a limpeza aqui é globalizada. Possivelmente é uma transnacional. Transnacional é uma empresa que é do mundo todo. Não é dos Estados Unidos, não é da França, não é do Japão. Tem acionistas no mundo inteiro. E o que a empresa quer no capital? Capital, que eu não falo capitalismo. Capitalismo é ideologia. Capital é o modo de produção, que vocês chamam de capitalismo. É lucro, tá? Então, por que as empresas saem lá da Europa e vão para a China e vêm para o Brasil? Para derrubar os custos de produção, para obter um lucro maior. E quem faz isso? É você que trabalha. Como diz o meu grande líder e o esquematizador da economia, Adam Smith, riqueza só é feita com trabalho. Não existe riqueza sem trabalho, ok? E aí tem uma coisa que é preciso ser aprendido. Existe o trabalho imediato e o trabalho imediato. O trabalho imediato é esse meu computador que eu estou usando aqui. Alguém trabalhou para fazer esse computador para eu poder trabalhar. Agora o trabalho imediato é eu aqui agora falando para vocês. Então é assim. E toda a riqueza do mundo é trabalho, ok? Aprendam isso. Jamais esqueçam isso. Mas sejam qualificados. Senão, você será subordinado. Tá? Ser subordinado, o salário menor, e tem impactos terríveis com a distribuição de renda. O Brasil é o segundo pior país do mundo em distribuição de renda. O Brasil é um dos países mais analfabetos do mundo, ok? E vocês nem sabem disso, tá bom? Aprenda, estudem. A única forma de você se qualificar é estudando. E no processo global, sem qualificação, você não será incluso, tá? Agora, então existe outras coisas aqui da globalização, que é a atuação das empresas, que está nesse quadro que eu não vou ler para vocês, tá? Vai deixar todo mundo dormindo, ok? Agora, existe concentração. Concentração é um processo global. O que é isso? As empresas líderes do mundo vêm para o Brasil e fazem o processo de concentração. O que é isso? Hoje, se você pegar um pacotinho de biscoito, lá está escrito, terceirizado que fez o biscoito. E vai lá estar dizendo quem é o dono do biscoito, provavelmente a Nestlé, ou uma outra empresa americana. Isso chama-se concentração. É um processo global,
Então você come o biscoito globalizado, não é do Brasil, ok? Pode ser feito pelo Brasil. E tem a fragmentação, que é a divisão dessas empresas no mundo inteiro, tá? Então você tem montadoras que faz carro, que monta carro, não fabrica carro, tá? Então você pega a peça que vem do Afeganistão. Já ouviram falar do Afeganistão? O que tem no Afeganistão? Flores para fazer droga, tá? E religião, é o que tem lá. Mas tem peça de montadora no Afeganistão. E vem aqui para montar o carro que você vai usar no dia a dia para vir para a escola e assim sucessivamente, tá? Agora, tem um monte de coisa aqui nesse texto que eu não vou repetir para vocês. Por exemplo, estratégia autônoma, é como age no mercado, tá? Vocês precisam ler isso. E estratégia de integração complexa, como é que contrata você, como é que você vive. Então, o emprego direto nas transnacionais cresce nos países que elas se instalam. O Brasil é um deles, tá? O Brasil é um país de segunda ordem, tá? Como a China, tá? Não é de primeiro nível. Qualidade. Essa é a coisa mais importante da globalização. O trabalho tem que ter qualidade, tá? Qualidade não é prática. Qualidade é conhecimento. Claro, é uma coisa que sempre acontece na universidade. Eu pergunto para o aluno se qualidade e prática, se teoria e prática são coisas diferentes. Ah, professor, teoria é uma coisa e prática é outra. Mentira! Se você não tiver teoria, você jamais terá prática. Teoria é o antecessor da prática, ok? Então você vai fazer uma casa, você tem que montar uma parede. É a coisa mais simples. Mas existe a teoria de montar o tijolo, senão a parede cai, ok? Você vai praticar aquilo que você aprendeu na teoria. Dirigir é a mesma coisa. Vai dirigir um carro. Primeiro você vai na autoescola, que é a teoria de dirigir, depois você pratica. E se você não for na autoescola, vai ser mal formado, que é seu pai que vai ensinar você a dirigir. E você não respeita as leis de trânsito, ok? Um absurdo, ok? Não aprenda a dirigir com os pais. Aqui, agora, as palavras que são relacionadas com o emprego no século XXI, emprego global, isso eu posso dizer. É flexibilidade, você tem que ter várias formas de trabalhar. Você não vai ser servente e pedreiro a vida inteira. Você pode ser pedreiro, pode ser marceneiro, e assim vai. Isso é flexibilidade. Criatividade. Você tem que ser criativo. Você não pode ser aquele imbecil que fica esperando o chefe mandar, tá? Ah, chefe, faz isso, fulano faz aquilo. Você não vale nada, ok? Aí você tem informação, tem que ter informação. Comunicação. Você precisa saber se comunicar. É preciso ter responsabilidade. Não existe emprego que você não tenha responsabilidade. É preciso ser empreendedor, tá? Cada atividade, eu hoje preciso, vou falar, André, hoje eu preciso de cuidados, de uma cuidadora. A maioria que apareceu para cuidar de mim sabia fazer curativo, não sabe cuidar de mim, tá? Eles nunca aprenderam. Não sabe o meu estado psicológico e vai perguntar o que eu quero comer. Eu falei, não sei. Então, tudo isso é criatividade, é responsabilidade, é empreendedorismo, é socialização. Isso é emprego. Emprego é social. Você está na empresa, você vai conversar com o João, com o Pedro, com o Tião, tá? Está socializando. E, principalmente, qualificação. Agora, qualificação é conhecimento. Você não obtém conhecimento, como vocês podem esperar, na prática. Não pergunte ao seu pai. Ele não sabe. Ele não estudou. É o caso específico. Alguns de vocês aqui, o pai estudou. Eu sou economista. Meu filho pode perguntar economia para mim. Mas ele trabalha com TI. Eu não sei nada sobre TI. Então, ele precisa estudar TI. Na escola, gente. Ok? E você não precisa estudar porque é obrigado. Você é obrigado sim, pela sociedade, pelo mundo. Se você não estudar, você não vai se inserir no mercado de trabalho. Se você não tiver qualificação.
Aí vocês precisam buscar qualificação, tá? Leiam vários livros. Esse meu texto aqui tem indicação do livro de globalização que eu usei. Leia, esse e tem vários outros. Procure sobre o assunto, ok? E vocês estão globalizados e têm atividades para fazer no processo de globalização. Pode estar se dando bem ou se dando mal, mas estão globalizados. Vocês vivem no Brasil. Se estivesse no Congo, na África, talvez só algumas regiões estariam globalizadas, o resto não. Tá? Mas vocês são globalizados. Pessoas atualizadas. De tênis, de camiseta. Okay? E de mochila. O que mais? Eu acabei. Não sei se vocês entenderam o que é globalização. E não sei o que isso vai fazer para melhorar a sua vida. Eu acho que melhora bastante, tá? Principalmente para buscar conhecimento. Busquem conhecimento. Não estude por obrigação. Nem trabalhe por obrigação. Trabalho é uma consequência da sua atividade como pessoa. Ele tem que valorizar você. E você tem que se sentir bem trabalhando. Não trabalhe só para ganhar o dinheiro e para matar sua fome. Trabalha porque você gosta. E não é difícil. Eu gosto muito de fazer isso que eu estou fazendo aqui agora. Ok? Agora, se eu não gostasse, eu estava fazendo isso apenas para ganhar dinheiro. Ok? E às vezes eu não consigo ganhar. Então é isso, gente. Qualifiquem-se. Estudem pra caramba. Peça ao professor da sua aula que livro que você estuda para saber sobre pobreza no Brasil, por exemplo, sobre globalização, sobre qualquer outra coisa. Não fica preso somente àquela da escola. O professor tem que saber motivar você a buscar conhecimento. Conhecimento, gente. A escola é apenas um coordenador do seu conhecimento, um indicador daquilo que você deve procurar. Não é o banco da escola, a sala de aula, que é o seu conhecimento. Seu conhecimento vai muito além disso. Agora, a sala de aula, o banco da escola, precisa orientar você. É só isso. Muito obrigada. Obrigado a por você. compartilhar tanta coisa boa aí, tanta coisa atual, né? Vamos abrir para as perguntas? À vontade. Tem ainda? À vontade. Ah, legal. Um por vez, eu sei que vocês estão todos curiosos, né? E algum questionamento, gente? Não tenha medo, tá? Na escola só aprende quem pergunta. A primeira coisa do aprendizado é a dúvida. Se não tiver dúvida, você nunca vai aprender nada. Vamos lá? Vocês gostaram de saber que vocês são globais? Isso foi importante para vocês? A última experiência que a gente teve em sala de aula, Obrigado. foi sobre o empreendedorismo, né? Sim. E como que a gente falou de negócios periféricos Sim. para que eles tivessem noção de quanto dinheiro circula ali. Sim. Porque tem uma população ali que Sim. consome. Sim, claro. Né? E eu achei interessante porque quando eles falam assim, quero ser nail design, quero cuidar das unhas, quero cuidar. E depois eles começam a calcular e falam, nossa, mas ela ganha 26 mil por mês? Sim. Ela tem o custo dela também, ela teve o aprendizado dela. Sim, sim. Né? E ela está tentando se inserir em um mercado, né, periférico. E aí eles montaram as empresas. Eu vi que alguém levantou, tem uma pergunta aí. Tá? No país globalizado é impossível não ser globalizado. Mas se você for mudar para o Congo, na África, você pode ficar fora da globalização. Agora, o país globalizado, você se insere na globalização, queira ou não. Legal. Mais alguma, gente? Vai lá.
Eu gostaria de saber, já que o senhor é um economista, eu gostaria de saber quais são suas referências para vídeo Adventismo, no qual o senhor citou. Sim. Eu gostaria de saber quais são as suas outras referências. Keynes. Keynes é meu ídolo. Keynes é o economista mais moderno do mundo. O Keynes salvou o capitalismo, ok? Nos anos 30. É o Keynes que ensina você a gastar, ensina você a não poupar, que você consuma, que você faça a economia girar. Isso é Keynes. E além de Keynes, eu tenho os institucionalistas. Eu também sou fã do Hayek. O Hayek é o economista de direita, que diz que deve distribuir renda. É ele que ensinou Suplicy a falar que o cidadão brasileiro tem que ter uma renda do Estado. Isso não é de esquerda, isso é de direita. Ok? É o Hayek que fala isso. E sobre o von Mises? Quem? O Ludwig von Mises. Não entendi. Discípulo de Hayek. Fala um pouquinho mais alto. Fala mais alto, por favor. E sobre o Ludwig von Mises, que é o discípulo do Hayek? Não, ele é austríaco e discípulo do Hayek, ou mestre do Hayek. Eu não sei qual a posição dele em relação à estrutura de economista da Áustria, tá? Mas ele é austríaco extremamente de direita e burro. Então, você me perguntou Von Mises. Von Mises é um cara de extrema direita, limitado. O que mais? Pode ler Von Mises. As pessoas têm mania de ler aquilo que acha que deve ler. Tem gente que, por exemplo, não quer ler um livro de esquerda, porque se vou ficar de esquerda. Isso é bobagem. Conhecimento não tem definição disso ou daquilo. Leia Von Mises, tá? Leia Menger. Menger é o economista que eu mais admiro da Áustria, e depois dele é o Schumpeter. Mais algum questionamento, pessoal? Fala um pouco da Pergunta porque não paga nada para perguntar. e aproveita. Eu estou disposto a responder, não cobro Se nada. vocês quiserem perguntar sobre a formação de economia, alguém tem interesse nessa área? Sabe o que a economia estuda? O que é economia? Eu vou falar para vocês. O senso comum é aquela informação que você recebe no dia a dia, e não é algo feito com fundamentos, senso comum, ok? Então, a economia, senso comum, é você no mercado com R$100 e gasta 80. Você economizou 20. Esse é o consenso comum de economia. Isso não é economia. Economia vai explicar como você ganhou os R$100. Isso sim é economia. Como que você ganha os R$100? Ok? O que mais? Pode falar. Estuda economia, tá? Eu sou economista, eu adoro ser economista. Também adoro educação, ok? Agora vocês, toda vez que alguém faz um questionamento para mim, que é um questionamento tradicional e fora do conhecimento, eu falo assim para o cara, vai estudar. Tá? Por exemplo, eu tenho minhas aulas no YouTube. Ultimamente eu falei de esquerda e direita, que é a Revolução Francesa. O brasileiro fala de esquerda e direita, não sabe o que é. Falar de comunismo, não sabe o que é. Fica recebendo um monte de informação, tudo distorcida. Ok? Eu tenho um cara que eu conheço muito bem, que eu falei para ele que nunca existiu o comunismo. Ele quase me deu um tiro. Porque nunca existiu o comunismo. Comunismo é a evolução do capitalismo. Rússia, China e Cuba e etc. são países agrícolas. Jamais poderiam ser comunistas. Ok? Comunista é a Inglaterra, a Holanda. Porque é a evolução do capitalismo. Mais alguma coisa, gente? Acho que eles estão com raiva. Acho que não, acho que eles estão com sono mesmo. Mas não fiquem com sono, tá? Você será dispensado do seu trabalho se dormir. Ah, é. Será Problema demitido. econômico, né? A pessoa produz esse. Sim.
Eu acho que vou fazer agora um Por favor. questionamento. Eu sou turismóloga. Que bom. Né? Eu adoro viajar. Ah, que bom. E pesquisadora na área, sou mestra, né, em Que turismo legal. também, pela Sim. USP. E uma das coisas que eu trabalhei na minha pesquisa foi a questão do afroempreendedorismo, né? Então, como a população negra, na maioria periférica, desenvolvem trabalhos para obter renda, porque em algum momento elas não foram empregadas nessa produção tradicional do capital, né? Sim, sim. Então, eu gostei muito quando você falou, valeu, capital, você ficou pensando aí, e a pessoa vai fazer a coisa Sim. girar, a coisa acontecer. E aí eu me deparei com um pesquisador que fala do consumo de massa, Sim. né? Que é o Daniel Lipovetsky. Ele é francês, ele não vive uma realidade igual a nossa, que é uma economia segregada, mas ele fala assim, olha, passou-se o momento de consumo de massa, onde todo mundo tem tudo igual, e a gente passa a ter um consumo mais identitário, né? Pode ser. Então, assim, todo mundo tem tênis, mas cada um tem a sua marca de preferência, né? Como que você vê isso na economia, né? Como essa coisa, esse consumo identitário, ele é identitário. Ele não existe. Ele não existe, porque o tênis, você fala que tem a marca, é tênis. Sim. E um é parecido com o outro. É. E talvez o cara que inventou o tênis da Nike ou da Adidas, ele tem a mesma formação. E tem um objetivo de marketing para fazer isso. No caso das populações afro, e principalmente no Brasil, o Brasil é um país extremamente racista. Ok? E o racismo enrustido. Você não tem coragem de dizer que é racista, tá? E tudo isso que você falou, eu espero que sua pesquisa até venha para mim, que eu gostaria de saber. Ótimo. Vamos compartilhar. Tá? Também Agora, conhecer a sua. agora, por que o afro tem que ficar preocupado com isso? Porque a formação brasileira, afro é subordinado, é inferior. E até hoje é assim, isso não mudou. O racismo brasileiro é enrustido. Um dia eu estava dando uma aula e minha sala tinha quase 100 alunos, ok? Eu falei de racismo. E duas garotas negras olharam para mim e falaram assim, professor, não tem racismo no Brasil. Onde que ela aprendeu isso? Na sociedade. Aí eu falei assim para ela, você sabe contar? Então conta a sala. Tem quase 100 alunos. Agora conta quantos negros tem na sala. 5 negros, ok? Racismo puro. Negro não alcança cargos de direção nas empresas. É extremamente pequeno. 2 ou 3%. Não passa disso. É só pelo fato de ser negro. E também trago isso na pesquisa, né? Por favor. Eles acabam trabalhando com produtos do circuito interior da economia, né? Sim, Milton sim. Santos, eles trabalham com produtos do circuito. Eu adoro o Milton Santos. Miltoniano. Porque o que acontece? Ele não tem dinheiro para investir na industrialização. Então ele vai trabalhar com artesanato, com vestuário, Sim. com coisas que... Isso é colocado para ele de forma social. É outra coisa que eu gosto de falar, que tem uns caras aí que falam que a sociedade não faz você virar craqueiro ou fumador de maconha. É a sociedade que faz isso com você. Tá? Por que ela faz isso? Já começa pela relação de dizer quem usa maconha e quem fuma crack é bandido, ok? E se você não se encontra bem dentro da sua família, tá? Você não consegue se relacionar de uma forma natural, você vai se revoltar. E aí é a sociedade que faz você virar maconheiro. Agora leia As Flores do Bem. Você vai ver que maconha não faz mal. Ok? Mas leia. É científico. Não é senso comum. O que ele riu aí? Boa, professora?
Não, entre vocês. Eu dou aula há muito tempo, gente. Eu comecei a dar aula, acho que em 1983, nem lembro mais, tá? E já dei aula basicamente para curso superior. Mas uma vez eu dei aula na pós-graduação do colégio. Conta como foi. Não, o Alckmin, acho que foi o Alckmin. Ele fez uns cursos para quem terminou o colegial, uns cursos tipo técnicos para treinamento das pessoas. Eu chamei de pós-graduação do colégio, ok? Mas eu não tenho experiência com vocês. Vocês, para mim, são adolescentes. É a primeira palestra que eu faço para vocês. Minha palestra é só para velho. Entendeu? Gostei muito. Vocês são muito comportadinhos, que eu duvido que sejam assim. Hoje eles estão ganhando o Nobel da Paz. Então. Duvido que na sala de aula vocês são assim. Interativos. Interativos vocês não são. Que perguntas para mim, 2 ou 3 perguntas. Eu não sei se vocês não entenderam, e quando não entende, não tem nem dúvida. Simplesmente não entendeu, não aprende. Dúvida é o processo de aprendizado de acordo com Einstein, ok? Já que vocês não me perguntam, o pai do Einstein, quando Einstein chegava da escola, fazia uma pergunta para o Einstein, tá? O que os professores, o que os pais falam com os filhos quando chegam da escola? Vocês sabem? Deve ter falado com você já. Ah, o que ensinaram para vocês, filho? Que coisa legal, que você aprendeu. O pai do Einstein nunca perguntou isso